O cansaço era quase insuportável. Cada passo que eu dava do ponto de ônibus até o meu prédio parecia mais longo do que o anterior. Para não sucumbir completamente ao esgotamento, comecei a contar mentalmente meus passos, um hábito estranho que desenvolvi em plantões particularmente exaustivos. Cheguei ao número 432 quando finalmente avistei a entrada do prédio e o porteiro acenou com um sorriso educado. Plantão pesado, Dona Clara? Ele perguntou, já sabendo a resposta. Eu apenas sorri de canto e murmurei algo como foi complicado, porque, honestamente, não tinha energia para descrever a noite caótica que vivi. Acidente grave na estrada. Caminhão, ônibus, carros. Uma sucessão de feridos chegando ao hospital como ondas incessantes, alguns em estado crítico, outros com ferimentos leves que não pareciam justificar os gritos de dor que soltavam. E eu ali, tentando equilibrar a compaixão com a eficiência, como sempre. Ao abrir a porta do apartamento, fui recebida pelo silêncio e pela bagunça. O cheiro de café velho ainda pairava no ar. Olhei ao redor, esperando encontrar algo minimamente em ordem, mas tropecei nos chinelos de Lucas logo na entrada. Com um suspiro irritado, joguei os chinelos de lado e me agachei para recolher algumas revistas espalhadas pelo chão. A cozinha era um campo de batalha. Louça suja na pia, farelos de pão sobre a mesa, e o que parecia ser um copo de suco derramado já seco no balcão. Senti meu peito apertar, não de cansaço físico, mas de frustração. Depois de uma noite como aquela, era tudo o que eu não precisava. Comecei a limpar, deixando que os movimentos mecânicos aliviassem minha mente. Foi quando vi um pedaço de papel amassado no lixo. Algo nele chamou minha atenção. Não sei explicar porquê, mas estiquei a mão e o peguei. Era um bilhete, escrito com uma letra infantil, carregada de emoção. Por favor, alguém me ajude. Minha mãe está muito doente e não temos como comprar remédios. Isadora Monteiro. Li aquelas palavras 3 vezes, tentando entender por que o nome parecia tão estranho e, ao mesmo tempo, familiar. Virei o bilhete e vi um envelope com o endereço, Vila Esperança. Por que Lucas teria algo assim no lixo? Ou seria Miguel? Antes que eu pudesse processar a situação, a campainha tocou. Respirei fundo, na esperança de que fosse algo trivial, mas ao abrir a porta, lá estava Helena, minha sogra, com seu olhar crítico de sempre. Clara, o que aconteceu aqui? Parece que passou um furacão. Eu respirei fundo, forçando um sorriso, e respondi. Estou voltando de um plantão. Não tive tempo de organizar nada ainda. Ah, é mesmo? Ela retrucou, estreitando os olhos. Você está com os 2 brincos nas orelhas, Clara. Não perdeu nada, não é? Fiquei paralisada por um instante. Era impressionante como ela sempre encontrava uma forma de me desarmar. Mas, naquele momento, minha mente não estava em suas críticas. Meus pensamentos giravam em torno do bilhete e daquele nome, Isadora Monteiro. Enquanto Helena continuava a falar, eu apenas assentia, sem realmente ouvir. No fundo, sabia que precisava descobrir quem era essa garota e por que o pedido de ajuda dela havia parado no lixo da minha cozinha. Quando Helena finalmente foi embora, sentei à mesa com o bilhete à minha frente. Algo dentro de mim dizia que aquilo não era um simples engano. Era o início de algo que mudaria a forma como eu via minha própria família. Peguei o envelope e o guardei na bolsa. Amanhã, antes de qualquer coisa, eu iria até a Vila Esperança. A porta nem havia se fechado completamente antes de Helena começar a fazer o que ela fazia de melhor, criticar. Com passos firmes e olhar afiado, ela cruzou a sala como se fosse a dona do lugar, analisando cada detalhe com a precisão de um investigador. Clara, você precisa se organizar melhor. Isso aqui está um caos. Miguel permite essa bagunça? Ela disparou, erguendo uma sobrancelha enquanto recolhia uma almofada caída do sofá. Tive uma noite difícil no hospital, Helena. Não tive tempo de arrumar nada, respondi, tentando manter a calma. Ela me lançou um olhar desconfiado, como se pudesse ver além das palavras. Helena sempre teve esse jeito intrusivo, mas naquela manhã, sua presença parecia ainda mais irritante. Não era só o cansaço que me incomodava. O bilhete de Isadora ainda estava na minha mente, como um eco que não se calava. Enquanto Helena continuava sua inspeção não solicitada, percebi que precisava me livrar dela o quanto antes. Mas, como sempre, ela encontrou um motivo para prolongar a conversa. Você sabe que a rotina doméstica é importante, não sabe? Com Miguel correndo todas as manhãs e Lucas no teatro, a responsabilidade recai sobre você. Sim, Helena, eu sei, respondi mecanicamente, enquanto meus olhos voltavam ao relógio. Mas então ela parou, olhando diretamente para minha bolsa, que estava sobre a mesa da cozinha. Antes que eu pudesse reagir, ela estendeu a mão e pegou o envelope que eu havia guardado. O que é isso aqui? Perguntou, franzindo a testa. Meu coração disparou. Não podia deixá-la se intrometer mais do que já fazia. Com um movimento rápido, tomei o envelope de suas mãos e o escondi atrás de mim. Não é nada, só papéis do hospital.
Helena estreitou os olhos, desconfiada. Você está estranha hoje, Clara. Tem certeza de que está tudo bem? Antes que pudesse responder, fui salva pelo som do celular dela tocando. Ela atendeu rapidamente, murmurando algo sobre um compromisso, e, para minha sorte, disse que precisava ir. Assim que a porta se fechou atrás dela, soltei um suspiro de alívio. Sentada à mesa, observei o envelope como se ele fosse um quebra-cabeça esperando para ser resolvido. Quem era Isadora Monteiro? E por que Lucas, ou talvez Miguel, teria algo relacionado a ela? Decidi que precisava de respostas. Primeiro, procurei por Lucas. Fui até o quarto dele, mas estava vazio, exceto pelos papéis de roteiro espalhados pela cama. Ele devia ter saído cedo para o ensaio. Miguel, por outro lado, estava no trabalho, como de costume. Pensei em ligar, mas algo me dizia que confrontá-lo por telefone seria inútil. Precisava encará-lo pessoalmente. No entanto, antes de lidar com minha própria família, havia algo que eu precisava fazer. O endereço no envelope, Vila Esperança, parecia estar me chamando. Havia algo lá que eu precisava ver com meus próprios olhos. Olhei para o relógio. Se eu saísse agora, teria tempo de investigar antes que Miguel e Lucas voltassem para casa. Peguei minha bolsa, enfiei o envelope e o bilhete dentro dela e saí. Enquanto trancava a porta, senti um arrepio correr pela espinha, como se estivesse prestes a abrir uma porta para algo que nunca poderia ser fechado novamente. Ao entrar no elevador, pensei nas palavras de Helena. Você está estranha hoje. Talvez ela estivesse certa. Mas eu sabia que havia algo mais profundo me incomodando. E não descansaria até descobrir o que era. Com o coração acelerado e a mente cheia de perguntas, apertei o botão do térreo e segui rumo à Vila Esperança. A Vila Esperança ficava na parte antiga da cidade, uma área que eu raramente visitava. Enquanto dirigia pelas ruas estreitas e mal pavimentadas, sentia uma mistura de ansiedade e curiosidade. As casas eram pequenas, muitas delas com paredes descascadas e cercas enferrujadas. Havia um ar de abandono, como se o tempo tivesse esquecido aquele lugar. Quando finalmente cheguei ao endereço indicado no envelope, meu coração parecia um tambor em minha garganta. A casa era uma construção simples de tijolos aparentes, com telhado de telhas vermelhas que parecia ter visto dias melhores. A pintura da porta estava descascada, e uma velha caixa de correio estava inclinada para o lado, como se alguém tivesse desistido de usá-la. Parei o carro e respirei fundo, tentando acalmar meus pensamentos. O que exatamente eu esperava encontrar ali? Uma parte de mim queria dar meia volta e esquecer tudo aquilo. Mas a imagem do bilhete, com aquelas palavras desesperadas, me puxava para frente como um imã. Desci do carro e caminhei até a porta. Toquei a campainha, mas não ouvi som algum. Esperei um momento antes de bater levemente. A madeira parecia frágil sob meus dedos. Uma mulher de meia idade abriu a porta. Seus olhos estavam fundos, cercados por sombras escuras, e seu rosto magro carregava uma expressão de cansaço que parecia crônica. Ela me analisou com um olhar desconfiado, mas não disse nada. Boa tarde. Meu nome é Clara. Eu sou médica e encontrei este bilhete com seu endereço. Estendi o envelope para ela, tentando soar calma e segura, embora minha voz tremesse ligeiramente. A mulher olhou para o envelope, mas não o pegou. Seu rosto não demonstrava surpresa, apenas uma exaustão resignada. Você não deveria estar aqui, disse ela, finalmente, com uma voz rouca. Por favor, eu só quero ajudar. Eu encontrei isso na minha casa e não entendo como chegou até lá. Quem é Isadora Monteiro? Ao ouvir o nome, ela estremeceu. Por um momento, pensei que fosse fechar a porta na minha cara, mas, em vez disso, deu um passo para trás e fez um gesto para que eu entrasse. O interior da casa era tão simples quanto seu exterior. Havia poucos móveis, uma mesa de madeira lascada, 2 cadeiras desgastadas e um sofá antigo com estofado remendado. O ar estava pesado, carregado de um cheiro que eu não conseguia identificar, algo entre mofo e desinfetante. Sente-se, disse a mulher, indicando uma das cadeiras. Eu me sentei, mas ela permaneceu de pé, cruzando os braços. Havia algo em sua postura que me fazia sentir como se estivesse sendo julgada. Isadora era minha filha, ela começou, o tom da voz tão baixo que quase não ouvi. Ela morreu há 2 meses. Meu coração apertou. Eu sinto muito. Eu não sabia. Ela balançou a cabeça, interrompendo-me. Não é isso que importa agora. O que importa é que alguém está brincando com a memória dela. E você caiu nessa armadilha. Armadilha? Não estou entendendo. A mulher me olhou nos olhos, e por um instante vi algo que parecia medo. Você precisa sair daqui antes que se envolva mais. Esse bilhete, essa história, nada disso é o que parece. Antes que eu pudesse perguntar mais, ouvi um barulho vindo do fundo da casa, como se algo tivesse caído. Você precisa ir, ela disse rapidamente, a voz ganhando um tom urgente. Agora.
Ela se moveu até a porta e a abriu, apontando para que eu saísse. Espere. Eu só quero entender. Entender? A mulher soltou uma risada amarga. Quanto mais você tentar entender, mais vai se arrepender. Sem escolha, levantei-me e saí. Antes de fechar a porta, ela disse algo que me congelou. Se você soubesse o que está escondido nesse baú, nunca teria vindo aqui. A porta se fechou com força, e eu fiquei ali, na calçada, tentando processar o que acabará de acontecer. O baú? Como ela sabia sobre isso? Voltei para o carro, mas não consegui dirigir imediatamente. Minha mente estava inundada de perguntas. Quem estava realmente por trás daquele bilhete? O que havia no baú da minha sogra que poderia ligar tudo isso? Enquanto ligava o carro, decidi que precisava investigar mais. Algo estava terrivelmente errado, e eu não podia deixar isso passar. O que quer que estivesse escondido, eu sabia que não estava pronta. Mas, ao mesmo tempo, não havia como parar agora. Com as mãos firmes no volante, dirigi de volta para casa, decidida a abrir o baú e encontrar as respostas que tanto procurava. Chegar em casa depois da visita à Vila Esperança foi como emergir de um pesadelo apenas para entrar em outro. O silêncio do meu apartamento, geralmente um alívio após um dia cheio, agora parecia opressor. Miguel e Lucas não estavam lá, e a ausência deles fazia a casa parecer maior, vazia, cheia de sombras. Meu olhar foi imediatamente atraído para o baú no canto da sala. Aquele baú, um objeto tão comum, agora parecia carregar um peso imensurável. Lembranças flutuaram na minha mente. Helena tirando o pó dele com cuidado, dizendo que era uma herança de família. Mas nunca, nem uma única vez, alguém havia se preocupado em abri-lo na minha presença. Eu me aproximei devagar, como se estivesse invadindo território desconhecido. Passei a mão pela madeira escura e polida, sentindo cada ranhura e entalhe. O trinco estava gasto, mas ainda sólido. Peguei a chave que Helena havia deixado em cima da mesa alguns dias antes, como se fosse um simples lembrete de que aquilo fazia parte da mudança dela para a casa de campo. Se você soubesse o que está escondido nesse baú, as palavras da mulher ecoavam na minha mente. Respirei fundo, tentando acalmar o tremor das minhas mãos, e girei a chave. O trinco rangeu, e a tampa se abriu lentamente, revelando o interior. Dentro, havia uma mistura aparentemente aleatória de objetos. Uma pilha de papéis amarelados, uma velha caixa de madeira, algumas fotografias em preto e branco e um diário de capa de couro gasto. O cheiro de mofo e tempo guardado invadiu minhas narinas, me fazendo recuar por um momento. Peguei o diário primeiro. Algo nele parecia me chamar. Ao abri-lo, percebi que a caligrafia era familiar, mas levei um tempo para identificar de quem era. Era de Helena. As primeiras páginas eram entradas comuns, descrições de dias passados e memórias de juventude. Mas então, conforme avançava, o tom mudou. Eu nunca deveria ter aceitado isso, dizia uma entrada, datada de 1987. O que ela havia aceitado? Continuei lendo, e as palavras dela começaram a revelar uma história perturbadora. Helena havia herdado o baú de uma tia distante, mas não como um presente. Era um segredo de família. Uma criança desaparecida. Um nome, Isadora Monteiro. Minha respiração ficou presa na garganta. Isadora. O mesmo nome no bilhete. Continuei vasculhando o conteúdo do baú. Encontrei uma fotografia, uma menina de cabelos escuros, com um sorriso tímido, segurando um urso de pelúcia. No verso, escrito com uma letra infantil, estava, para minha querida tia Helena. Com amor, Isadora. Minha mente girava. Como Helena estava ligada a Isadora? E por que ninguém nunca mencionou essa criança? Na caixa de madeira, encontrei mais itens perturbadores, uma fita vermelha, como as que se usam para amarrar cabelos, e uma corrente com um pequeno pingente em forma de coração. Ao segurá-la, senti um calafrio. Algo estava terrivelmente errado. Foi então que percebi um detalhe que havia me escapado antes. No fundo do baú, uma pequena divisória falsa se destacava. Com cuidado, ergui-a e descobri um envelope grosso. Ao abri-lo, encontrei documentos. Certidões, cartas e um contrato? Li com dificuldade, tentando entender o que estava diante de mim. Era um acordo de adoção, mas não havia registros oficiais. Apenas nomes escritos à mão. O nome de Helena estava lá. E o nome da criança adotada, Isadora Monteiro. De repente, o som de passos no corredor do prédio me trouxe de volta ao presente. Fechei o baú rapidamente e escondi os documentos. Quando a porta se abriu, era Miguel, carregando sacolas de compras e com um sorriso despreocupado. Clara? Tudo bem? Você está pálida. Eu forcei um sorriso. Está tudo bem. Só estou cansada. Mas meu coração estava em chamas. Eu precisava saber mais, mas não podia envolver Miguel ou Lucas. Isso era algo que eu teria que desvendar sozinha. Enquanto ele colocava as sacolas na cozinha, eu olhei para o baú mais uma vez.
Ele estava fechado, mas agora parecia uma presença viva no ambiente, quase como se me observasse. E agora, Helena? Murmurei para mim mesma. O que mais você está escondendo? Naquela noite, enquanto Miguel e Lucas dormiam, sentei-me na sala, com o diário de Helena e os documentos espalhados na mesa à minha frente. Não havia como voltar atrás. O que começou como curiosidade agora se tornava uma obsessão. E eu estava determinada a descobrir toda a verdade, não importava o preço. O dia seguinte chegou sem aviso, como uma tempestade que se aproxima sem que a gente tenha tempo de se preparar. Tudo estava igual, mas tudo estava diferente. O baú estava guardado de volta em seu canto, e a casa parecia tranquila, mas meu coração não conseguia mais bater com a mesma calma. Algo havia mudado em mim. Acordei cedo, antes de Miguel e Lucas, e me senti presa em um turbilhão de pensamentos. A noite passada havia sido uma longa vigília, onde os documentos e o diário de Helena não saíram da minha cabeça. Tudo parecia conectado de uma forma estranha, como se o passado estivesse tentando me puxar para dentro dele, para me fazer ver algo que até então estava escondido. Eu sabia que precisava confrontar Helena. Mas eu também sabia que, ao fazer isso, minha vida jamais seria a mesma. Não era só sobre o baú ou os documentos. Era sobre o que eles representavam, o que o segredo de Helena significava para todos nós. E, mais importante, o que isso significava para Miguel, que, até agora, parecia tão alheio a tudo. Quando ele apareceu na cozinha, com aquele sorriso envergonhado, o tipo de sorriso que ele sempre dava quando queria mostrar que não havia nada de errado, eu percebi que ele não sabia de nada. E talvez fosse melhor assim. Mas, por outro lado, ele merecia saber. O que você está fazendo, Clara? A voz dele me tirou dos meus pensamentos. Ele estava com a mão na maçaneta da porta, como se fosse sair, mas parou ao me ver sentada à mesa. Aquelas palavras, simples e cotidianas, soaram como se estivessem vindo de um lugar distante. Eu estava tão longe dele agora, tão imersa no que descobri, que até a sua presença parecia uma distração. Eu estou pensando, Miguel. Respondi com uma calma que não sentia. Pensando sobre a família. Sobre o que a gente está escondendo uns dos outros. Ele franziu a testa, mas não comentou nada. Sabia que, de alguma forma, ele também sentia que algo estava fora do lugar. Talvez ele estivesse começando a perceber que havia algo mais entre nós, algo que ele não sabia, mas que ele sentia. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas eu sabia que não poderia continuar adiando o que precisava ser feito. Levantei-me de repente, e ele me olhou com surpresa. Eu preciso que você me conte a verdade, Miguel. As palavras saíram de minha boca com uma firmeza que não sabia que possuía. Ele abriu a boca, mas fechou-a rapidamente, como se estivesse tentando organizar os pensamentos. Clara, começou ele, mas logo me interrompi. Onde estava a Isadora, Miguel? O que aconteceu com ela? As palavras vieram com uma força incontrolável, como se eu tivesse finalmente deixado tudo sair de uma vez, sem mais contenções. Ele palideceu, e um frio percorreu minhas costas. O rosto dele estava tenso, e pela primeira vez, percebi que ele estava tentando esconder algo, algo grande. Ele deu um passo atrás, como se tivesse sido fisicamente atingido. O quê? O que você sabe sobre Isadora? A voz dele estava baixa, quase inaudível. O tom de surpresa era claro, mas também havia algo mais, algo que eu não conseguia identificar. Ele sabia. Aquele momento foi um divisor de águas. Agora, estava claro que ele sabia, mas havia algo ainda mais profundo, algo mais sombrio que ele estava tentando esconder. Eu podia sentir isso no ar, como se a verdade estivesse prestes a se revelar, mas ele estava desesperado para mantê-la oculta. Não brinque comigo, Miguel. Eu vi os documentos. Eu vi o diário da Helena. Eu sei que ela adotou Isadora, e que algo deu errado. A palavra errado saiu com um peso tão grande que até eu me surpreendi. Miguel parecia atônito. Ele deu um passo em direção a mim, mas hesitou, como se temesse o que estava prestes a dizer. Eu o observei, sentindo minha respiração acelerada, a tensão crescendo entre nós. Ele demorou, mas finalmente falou. Clara, você não sabe o que está dizendo. Não entende o que realmente aconteceu. Ele olhou para o lado, como se tentasse encontrar uma explicação nas paredes da cozinha. Isadora, ela não era quem você pensa que era. Helena, ela fez coisas para proteger a família. Eu dei um passo à frente, meu corpo tenso, mas minha mente em êxtase. Finalmente, ele estava começando a falar. Finalmente, eu estava prestes a entender a verdade. O que você está me dizendo, Miguel? Minha voz estava quase rouca. Ele abaixou a cabeça, uma sombra de culpa atravessando seu rosto. Quando falou, sua voz estava quebrada. Isadora era uma criança que Helena encontrou na rua. Ela não era nossa filha. Não era uma criança adotada legalmente. Ela foi uma escolha que Helena fez. Um erro que ninguém jamais poderia saber. O golpe da revelação me atingiu com toda a força. Isadora não era uma criança adotada.
Ela não tinha qualquer vínculo legal com Helena, nem com Miguel. Ela era um erro, uma mentira construída para esconder algo ainda mais sombrio. A verdade era mais cruel do que eu imaginava. Eu dei um passo atrás, sentindo como se o chão sob meus pés estivesse desaparecendo. Minha mente estava girando, tentando processar o que ele havia dito. A figura de Isadora, a garota da foto, a criança que eu pensava ser parte de nossa família, agora estava desmoronando diante de mim. Ela não era real. Ela nunca foi. E, em algum lugar, no meio de toda essa mentira, o segredo de Helena e o meu próprio destino estavam entrelaçados de uma forma que eu ainda não compreendia por completo. E o que mais, Miguel? As palavras saíram como um sussurro. Ele hesitou, um longo silêncio se estendendo entre nós. Eu já sabia que a verdade completa não seria fácil de ouvir. Mas eu precisava dela. Precisava entender tudo. O que mais está escondido? As palavras de Miguel me atingiram como uma avalanche, mas, de algum modo, eu sabia que aquilo era só o começo. Ele parou ali, suspenso no abismo de seus próprios medos, e eu, por mais que quisesse gritar, sabia que o silêncio era o único caminho para alcançar o que restava de verdade. Não o pressionei. Apenas o encarei, deixando que o peso do momento preenchesse o espaço entre nós. Quando Miguel começou a falar novamente, sua voz era grave, quase um sussurro. Ele parecia estar confessando algo não apenas para mim, mas para si mesmo. Clara. Isadora não era só uma escolha de Helena. Ela era uma dívida. Uma dívida com o passado que ela nunca conseguiu apagar. Meu coração apertou. Uma dívida? As palavras ecoaram na minha cabeça, seguidas por uma avalanche de perguntas, mas não precisei dizê-las em voz alta. Miguel continuou. Na época, Helena era jovem e vulnerável. Ela se envolveu com pessoas erradas. Ele parou, o olhar perdido em memórias que eu não conseguia alcançar. Isadora era filha de uma mulher que Helena jurou proteger, mas falhou. Quando a mãe dela morreu, Helena sentiu que devia algo à criança. Não era apenas culpa, Clara. Era desespero. Eu me sentei lentamente na cadeira, tentando digerir a informação. Isadora não era apenas um erro, como Miguel havia dito antes. Ela era uma sombra do passado de Helena, uma tentativa desesperada de corrigir algo que não podia ser corrigido. E o que aconteceu com ela? Minha voz quebrou no final, um murmúrio carregado de medo e dor. Miguel desviou o olhar. Seu silêncio foi mais eloquente do que qualquer palavra. Ela desapareceu, Clara. Um dia, simplesmente não estava mais lá. Helena nunca soube o que aconteceu. Sempre suspeitou que alguém do passado dela pudesse ter levado Isadora, como uma forma de vingança. Ele respirou fundo, os olhos marejados. E isso destruiu minha mãe. Ela nunca mais foi a mesma. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. O baú, o diário, os documentos. Tudo fazia sentido agora. Helena não guardava memórias no baú, ela guardava fantasmas. Fantasmas de uma vida que ela tentou enterrar, mas que nunca deixou em paz. E você? Perguntei, a voz embargada. Você sabia de tudo isso e nunca disse nada? Miguel balançou a cabeça, com um semblante de culpa irreparável. Eu soube apenas quando já era tarde demais. Quando descobri, Helena já estava mergulhada no arrependimento. E, honestamente, eu não sabia como contar isso a você ou a Lucas. Achei que era melhor deixar o passado enterrado. Enterrado. Essa palavra me deu um calafrio. Mas, Miguel, o passado nunca fica enterrado. Não importa o quanto tentemos. Ele sempre encontra uma maneira de vir à tona. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Fiquei ali, encarando o homem que eu amava, tentando compreender como nossa vida aparentemente comum havia sido construída sobre mentiras e segredos. Confrontar Helena foi a coisa mais difícil que já fiz. Quando cheguei à casa dela, ela estava sentada na sala, o olhar perdido em um ponto distante. O diário estava sobre a mesa, como se ela já soubesse que eu viria. Você leu, não é? Perguntou ela, sem emoção, como se já tivesse aceitado o inevitável. Li. E agora preciso entender, Helena. Preciso saber tudo. Ela suspirou profundamente, os ombros parecendo carregar o peso de décadas. Então, ela começou a falar. Helena contou como conheceu a mãe de Isadora, uma mulher chamada Marisa, e como as duas haviam se tornado amigas em circunstâncias difíceis. Marisa havia se envolvido com pessoas perigosas, e Helena tentou ajudá-la, mas falhou. Quando Marisa morreu, Helena sentiu que devia algo à filha dela. Mas cuidar de Isadora não foi fácil. O passado de Marisa seguia, e aqueles que haviam ameaçado sua vida começaram a assombrar Helena e Miguel. Eu achei que poderia protegê-la, mas não consegui. A voz de Helena tremeu. Um dia, ela desapareceu. Nunca soube se foi levada ou se fugiu por medo. As lágrimas caíram de seus olhos, e, pela primeira vez, eu senti empatia por ela. Helena não era apenas uma mulher rígida e controladora.
Ela era uma mulher destruída pela culpa, pelo amor mal compreendido, pelas escolhas que fez. Depois daquele dia, a vida mudou de formas que eu nunca poderia imaginar. Miguel e eu decidimos vender o apartamento e nos mudar para uma casa menor, longe do caos da cidade. Lucas, ao saber da história, mostrou uma maturidade que me surpreendeu. Ele quis saber mais sobre Isadora, quis entender quem ela era. Quanto a Helena, ela finalmente encontrou um pouco de paz. Começou a frequentar um grupo de apoio, onde podia compartilhar sua dor com outras pessoas que também carregavam histórias difíceis. E eu decidi que precisava recomeçar. Voltei ao hospital com uma nova perspectiva. O passado nos molda, mas não nos define. Eu sabia que nunca esqueceria Isadora, mas também sabia que precisava seguir em frente. No final, a verdade não nos destruiu. Ela nos libertou. Agora, ao olhar para Miguel e Lucas, sinto que estamos mais fortes, mais unidos. O passado ainda está lá, como um sussurro distante, mas ele não nos controla mais. A vida continua, e eu estou pronta para vivê-la.